Olá, estamos dando continuidade ao nosso trabalho e foi necessário fazer esse vídeo porque julguei importante abordar um assunto que foge um pouco da linha de trabalho desse projeto. Porém, é um assunto que é pertinente porque ele faz parte do nosso comportamento. E como nós estamos falando da sociedade brasileira através de vários aspectos, e nos vídeos anteriores ressaltamos alguns, como as cotas, nesse vídeo vou falar de um outro assunto que é muito mais subjetivo, porém ele é de fundamental importância nas relações horizontais e verticais, correto? Em relação a essas últimas duas expressões, relações horizontais, para quem ainda não tem muita intimidade, são as relações entre os indivíduos, entre pessoas pares ou não pares, que pertencem ao mesmo bairro, à mesma classe social, ou, se não for da mesma classe social, pessoas que convivem no mesmo ambiente, onde obrigatoriamente essa relação entre as pessoas não seja de hierarquia. Isso é uma relação horizontal. Relação vertical, ela se refere a dois momentos da nossa vida social. Uma é na relação do poder público com os cidadãos. Então você estabelece aí uma hierarquia, onde a estrutura pública, o Estado, se dirige ao cidadão em diversos aspectos. Isso é uma relação horizontal. Ou quando é uma relação entre indivíduos, essa relação ela é pautada pela hierarquia, uma hierarquia forçada. Por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, ou no caso da relação ser dentro do órgão público, uma relação hierárquica de um chefe de setor ou departamento com seus subordinados, correto? Então, visto isso, vamos ao ponto. Eu acabei de ouvir agora, já peguei o tema, a reportagem e o tema da reportagem no final. Mas, no entanto, o contexto ficou bem claro porque o repórter, o radialista, e eu ouço muito rádio, e o radialista foi muito direto. Então, o que acontece? Segundo o que diz a reportagem dele, um médico muito bem preparado, cujo nome eu ignoro, correto? E pertencente a um hospital aqui, provavelmente do Rio de Janeiro, ele teria usado do sistema de cotas para fazer um concurso público e aparentemente ele não teria direito de fazer esse concurso porque, pelas suas características biotípicas, ou seja, pelo seu biotipo, ele não é branco, correto? Então, por ele ter a pele clara e a uma primeira visagem ele não aparentar ser negro, a reportagem, e os que fizeram ou estão abordando diretamente esse assunto não consideraram ele como negro, porque ele tem a pele clara. Aí vem o problema que eu senti uma extrema necessidade de pontuar e transformar isso nesse vídeo. É o da concepção de etnia do brasileiro, correto? Eu vou fazer um outro vídeo explicando a razão dessa confusão que nós temos enraizada na nossa cultura, correto? Eu já até adiantei o assunto. O problema está justamente na confusão. Nós brasileiros, nós temos a péssima mania de estabelecer uma avaliação confusa da origem étnica e genética ou racial, como quer que você classifique isso,
sobre a origem biológica da pessoa, né? Na cultura da sociedade brasileira, se você é como eu, tem a pele escura, o cabelo crespo, né, que muitos popularmente chamam de cabelo duro, mas esse cabelo, ele, numa linguagem mais técnica, ele é dito como crespo, né, ou carapinho. Quem tem um cabelo crespo e a variação de cabelo crespo é extensa, correto? Quem tem o cabelo crespo, a pele escura e os traços grossos como os meus, que são traços genuinamente africanos, é classificado como negro e pode ser classificado como negro e pode se autodenominar negro para qualquer um, e isso causa um bem-estar geral, porque sou eu, chamado popularmente de negro retinto, me denominando como negro, e isso causa um bem-estar geral, porque grosseiramente nós brasileiros classificamos as pessoas assim, correto? Aí você vai me dizer, mas isso não tem nada a ver. Bom, isso causa problema em situações que eu já pontuei em outros vídeos, como o acesso a determinados direitos, ambientes, correto? E dentro do mercado de trabalho, para uma boa parte das empresas, a cor da sua pele te condena a ficar para trás, não por sua capacidade, mas porque quem te avalia, correto, tem preconceito. Então esse é um ponto. Vamos voltar ao ponto original. Então, o brasileiro, ele tem por hábito cultural, e eu vou explicar no próximo vídeo por quê, de classificar as pessoas pela cor da pele. E tem o péssimo hábito que também foi construído culturalmente de graduar as variações de cor e, de acordo com a graduação de cor, estabelecer um tratamento diferenciado para essas pessoas, correto? Esse médico, que eu ignoro o nome e ignoro também o hospital aqui no Rio ao qual ele pertence, e que passou em primeiro lugar através do sistema de cotas, ele se autodenominou negro. Porém, o repórter, na tentativa de condená-lo, correto, o classificou como branco. E qual foi a base disso? A sua pele clara, correto? Então, tem a pele clara, é branco. Bom, eu lamento informar, mas na minha família, a maior parte das pessoas que estão na minha família são mescladas, ou seja, elas são oriundas de misturas de negro com branco. E na maior parte da família, as pessoas são claras, e não só claras com a não só claras na pele, como também com cabelo que se pode dizer liso, com várias nuances de liso, do cacheado ao liso reto, correto? No entanto, é uma tradição na nossa família se identificar como negro, e isso é um direito desses meus parentes, porque a raiz da nossa família, a matriz do nosso comportamento é africano. Nós somos enraizados até onde a cultura brasileira permitiu. Nós somos tradicionalmente enraizados na raiz africana, correto? Então você encontra na minha família, e eu estou me dando como exemplo porque eu vivenciei esse ambiente. Nós nos identificamos todos como negros, independente da pele ser escura ou traço africanizado como o meu, ou se são claros como a maior parte dos meus primos e até dos meus irmãos. Eu tenho irmãos que são claros, que têm o cabelo liso, eu tenho irmãs que têm o cabelo até a cintura. E se você for perguntar, né, elas se autodenominam negras, e com toda razão, porque a nossa mãe é a mesma. A nossa mãe é tão negra quanto eu, correto? Então, o problema está aí. Esse médico, quando foi descrito pelo repórter como branco, o repórter, na tentativa de condená-lo, disse o seguinte:
o nome dele é um radialista, é Roberto Canazzo. Roberto Canazzo disse o seguinte: ele está se autodenominando negro porque só porque tem um pezinho na África e porque tem um cabelo crespo? Olha bolas, o branco caucasiano, o branco, ele não tem o cabelo crespo. O cabelo do branco é liso, além de outras características inerentes à sua aparência europeia. O branco de verdade, ele tem o cabelo liso, correto? E quando se diz crespo na linguagem do cabelo do branco, na realidade é um encaixeado, não é o crespo de verdade, correto? Então, se esse senhor, eu não sei a origem dele, ele tem um pé na África, ele não tem só um pé na África, ele tem um corpo inteiro, porque popularmente se diz que quem tem preto no sangue, de branco passa, ou seja, quem tem um pé na África não tem um pé, ele tem um corpo inteiro e pode, por esse mesmo motivo, se classificar como negro. Nos Estados Unidos esse critério é usado. Às vezes o branco, ele tem gerações, mais de 20 gerações em que tem um negro na família, e se lá for detectado isso, ele vai ser classificado como negro. Aqui no Brasil, em que as misturas são bem próximas, né? De repente o negro da família desse médico é o pai dele ou a mãe, então ele pode se classificar como negro, correto? Não há nenhum erro e nenhum mau caratismo nisso, porque se a mãe é negra, ele é negro, branco ele não é, ele é mestiço ou negro, correto? Que seria a forma mais coerente de se autoclassificar, correto? Isso dentro dos critérios que eurocentricamente nós entendemos como raça, correto? E que são distorcidos foram distorcidos pelos próprios portugueses que disseminaram a sua cultura, porque tudo que nós conhecemos foi disseminado pelos portugueses, basicamente por eles, correto? Então nós temos que, para nós começarmos a mudar o Brasil, nós temos que começar a mudar sem criar grilos ou crises. Nós temos que mudar o nosso ponto de vista e a nossa atitude diante das pessoas e das situações. Uma delas está nessa péssima mania de querer classificar as pessoas pela cor da pele. Se eu tenho origem japonesa, eu posso me chamar de Nisei, mas como eu não tenho, a minha origem é africana, eu me classifico como negro. Eu tenho um irmão que ele tem a pele muito clara e o cabelo é crespo igual ao meu, correto? E ele se denomina negro, ele não tem traços africanos, correto? Ele é o que nós negros chamamos entre nós de negro-aço ou sarará, correto? Agora, na linguagem da maioria da população, fica a ignorância. Ele é classificado como moreno, como branco, etc. Correto? Então, tá dado o recado aqui. E nós temos, gente, concluindo, que mudar a nossa atitude. Correto? Não é o tom de pele que indica a origem da pessoa. É a sua raiz genética, ou seja, pai e mãe. Correto? Então, tá dado o recado aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo.